Excelentíssimo senhor vereador, doutor Luciano Nunes, presidente desta Casa Legislativa de Bom Jesus, excelentíssimo senhor vereador Eliomar, excelentíssimo senhor vereador Hamilton, excelentíssimo senhor vereador Valdair, excelentíssimo senhor vereador Celso, excelentíssimo senhor vereador Léo, excelentíssimo senhor vereador Paulo, doutor Paulo, excelentíssimo senhor vereador Carlos Reis, excelentíssimo senhor vereador doutor Paulo Salim, excelentíssimo senhor vereador Sérgio Crisóstomo, excelentíssimo senhor vereador Ricardo e excelentíssimo senhor vereador Moacir. Senhoras, senhores, excelentíssimos funcionários desta casa, eu quero agora mostrar para o povo de Bom Jesus que as coisas não são como são escritas. As coisas precisam ser feitas dentro da dignidade, dentro da honraria, dentro de todos os preceitos, obedecendo Deus em primeiro lugar. Então, aqui nós temos um relatório bonito do Tribunal de Contas, que disse, com relação às contas de Carlos Borges Garcia e com relação às contas minhas, Paulo Sérgio. Em primeiro lugar, quero falar em nome de Carlos. Carlos Borges Garcia assumiu esta prefeitura em 2005 como prefeito municipal. Assim que ele entrou, ele queria informatizar a nossa prefeitura, porque naquela época não era informatizada. Batalhou muito para conseguir, mas todo mundo sabe, informatizar uma empresa naquela época de 2005 não era simples. Não tinha máquinas, não tinha pessoas que estavam acostumadas a trabalhar neste setor, não tinham programas de computador para emitir esses pareceres. E isso, Carlos Garcia lutou muito, nem precisa dizer. Foi um homem que já foi prefeito aqui por 4 vezes. Que mal! O que esse homem tem? O que ele fez de errado para Bom Jesus? Tenho certeza, nada de errado. Então, com o passar do tempo, Carlos Borges Garcia começou a ser acometido por um problema de saúde. Aí já estávamos chegando no ano de 2006. Num determinado momento, em outubro de 2006, ele me chamou e falou, Paulo Sérgio, eu estou cansado, eu preciso tirar uma licença, você assumiria o meu lugar? Eu falei, Carlos, claro, vou tentar, vou lutar para a gente conseguir resolver isso. E assim assumi. Quero apenas fazer um parênteses aqui, gente, que eu acabei de chegar em Vitória agora, estou um pouco cansado. Qualquer descuido, eu já peço desculpa a todos. Bem, assumi a prefeitura e comecei a lutar para que, em primeiro lugar, nós tínhamos um problema gravíssimo, que era o pagamento dos funcionários. Carros de som circulavam pelas ruas de Bom Jesus, pedindo uma consideração especial aos funcionários da prefeitura, porque o pagamento estava atrasado, eles não tinham como pagar verbas alimentícias para se alimentar. Tudo isso aconteceu naquele momento, naqueles idos de 2006, ou seja, já tem quase 10 anos que isso aconteceu. E aí entrei, eu tinha 2 problemas sérios para resolver. O pagamento dos funcionários, ou então a contabilidade da prefeitura. O que eu fiz? Eu optei, porque eu achei que seria mais importante. Eu optei pelo pagamento dos funcionários. Eu vou atrasar um pouco com a contabilidade. E se tivesse que fazer novamente, eu ia fazer a mesma coisa. Eu acho que a gente tem que ter convicção daquilo que faz. Ninguém precisa inventar nada, ninguém precisa dizer nada.
O problema é quem for julgar alguém, procurar sempre ver a vida pregressa dessa pessoa, ver o que é que essa pessoa tem, ver o que é que ela fez, se realmente essa pessoa tem culpa. Bem, entramos e com isso eu fiz um ofício ao Tribunal de Contas pedindo uma consideração especial para Bom Jesus do Itabapoana. Pedi que eu tinha um grande problema nas mãos, que era resolver o problema do pagamento. Eu corri todas as agências bancárias de Bom Jesus, naquela aflição de socorrer aqueles funcionários que me diziam: eu estou passando fome na minha casa. Corri todas as agências, ninguém, todas me disseram: infelizmente, não podemos fazer nada. Infelizmente, a gente gostaria de ajudar, mas a gente não pode. Até que, correndo todas, encontrei um gerente da agência do Banco do Brasil e que disse para mim o seguinte: Paulo Sérgio, eu posso levar você na agência central do Rio, lá você conversa com eles, vê se você consegue alguma coisa. E eu falei: então vamos partir. Eu quero lutar, eu quero ver se consigo resolver isso. Parti para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, conversando com a diretoria do banco, e eles logo me disseram: prefeito, banco não pode emprestar dinheiro para as prefeituras. Eu falei: sei disso, mas eu vim aqui pedir uma ajuda do senhor. Eu pergunto: os senhores fariam um empréstimo consignado para todos aqueles funcionários se eu garantisse esse pagamento? Quem sou eu para garantir o pagamento de um monte de funcionários? Mas fala isso. Era um desespero. E aí eles disseram para mim: isso a gente pode fazer. Feito isso, eu voltei para Bom Jesus, apresentei a solução para os vereadores, criamos uma lei, conversei com todos os funcionários da prefeitura. Olha, foi o único jeito que eu consegui de levar esse pagamento para vocês. Vocês vão ter que emprestar o seu nome para mim. Vocês terão que confiar em mim. Agora, eu garanto que eu vou lutar e vou pagar o banco. Não vou deixar nenhum de vocês com problemas futuros. E aí, os funcionários me apoiaram também e resolvemos, com a graça de Deus, resolvemos os pagamentos de todos os funcionários da prefeitura. Eu fiquei muito feliz, porque eu não via mais ninguém dizendo que estava passando fome. Bom, e o tempo foi passando, e eu corri para a informatização da prefeitura. Corri mesmo. Eu pedi, por escrito. Aí dizem que eu falei mal de José Nada, o conselheiro, porque ele não atendeu o meu pedido. Simplesmente ele apressou e não atendeu o meu pedido. Vamos impedir esse homem de ficar na política. Eu acho que é isso, porque até hoje, meu Deus, eu nunca consigo ser candidato na paz. Toda vez que eu ameaço ser candidato, é tudo contra mim. O que eu fiz? Será que eu sou uma pessoa tão ruim assim? Será que eu não mereço compartilhar com todos os políticos de Bom Jesus? Eu estou apenas disputando uma eleição, não estou obrigando nada, não obrigo ninguém a votar na gente. É só isso que eu queria. E continuei a luta. Aí, em um determinado momento, veio o parecer contrário do TCE, onde eu quero pedir desculpas, que eu quero fazer também parênteses. Aqui nós estamos numa casa de roupa suja, lava-se em casa. Se eu falar alguma coisa que vai agredir alguém, não tem nenhuma intenção disso. É apenas lavar as roupas, porque Bom Jesus precisa conhecer política, não é apenas sofrer, porque chega do povo para o passo, nós precisamos mudar. Bem, voltando ao relatório do Conselho do Tribunal de Contas, onde ele disse que eu não tinha apresentado há tempo, na época, o RREO, o relatório resumido de execução orçamentária. Realmente, naquele momento eu não tinha como apresentar, porque eu não tinha máquina, eu não tinha um programa, eu não era simplesmente eu pegar aqui, mandar um mensageiro para o Rio de Janeiro, levar esses documentos que eles não aceitam. Eu tinha que colocar dentro do sistema. Gente, isso é erro. Isso merece, como eu já fui punido, eu fui eleito prefeito de 2008, não pude assumir por causa disso, a Câmara reprovou as minhas contas por isso, fizeram aquele decreto que eu disse, é um decreto que só me prejudicou. Eu fui eleito, eu gastei dinheiro, e o que eu
que eu fiquei inelegível por causa disso. Gente, aí a comissão que me perdoe, senhora Vilma, né? O Moacir e o Sérgio deram um parecer contrário, dizendo que o Tribunal de Contas pediu o RREO, o segundo bimestre, ou terceiro bimestre de 2006, e que eu permaneci inerte. Vocês disseram isso, está escrito. Vocês disseram. E que pediu o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal, do quarto quadrimestre de 2006, que eu permaneci inerte. Não permaneci. Vocês observem que naquela primeira defesa que eu apresentei, eu disse o seguinte: eles não me deram prazo, mas depois o próprio Tribunal de Contas do Estado verificou. Para que eles queriam isso? Verificar os índices que nós tínhamos aplicado na nossa educação e na nossa saúde. O próprio tribunal verificou que o mínimo da educação era de 25%. O tribunal verificou que nós aplicamos mais de 30% na saúde, que mal teve isso o atraso. Nós já tínhamos aplicado, apenas atrasamos, o Anilson, para prestar conta, porque não era simplesmente levar lá. Nós tínhamos que colocar dentro do sistema. Nós não tínhamos um programa que fosse capaz de fazer isso. Então, esse foi o nosso erro. Outra coisa que o tribunal pediu, queria verificar quanto nós tínhamos aplicado na saúde. Na saúde, o mínimo é de 15%. O próprio tribunal depois verificou, na minha defesa, que está aí, onde os senhores disseram que eu me limitei a falar mal das pessoas. Não. O próprio tribunal verificou que eu apliquei mais de 20% na saúde. Olha, gente, Carlos Borges Garcia tem uma história nesse município. Carlos Borges Garcia foi 4 vezes prefeito e até hoje. Vamos deixar ele descansar em paz. Vamos acabar com isso, porque toda essa turma, esse programa é uma coisa que não tem nada demais. Tanto não tem, que ninguém tem nada para poder pagar, ninguém deixou nada para trás, ninguém fez nada para prejudicar ninguém. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida, se eu tiver que duelar com o inimigo meu, embora eu não tenha inimigo, e se eu tiver uma faca escondida na minha calça, a parte de trás, eu falo com ele, coloca uma também, nós temos que lutar igual para igual. Não há razão. Eu quero propor a Bom Jesus na nossa Câmara. Vamos fazer um município que possa levar alguma coisa, alguma novidade para o nosso Brasil. Não precisa de ficar desse jeito que nós estamos. Então, eu disse que, nesse determinado momento, estava tudo resolvido. Eu escrevi na minha defesa. Mas os senhores, que me perdoem, eu disse que roupa suja lava-se em casa, os senhores continuaram afirmando que eu permaneci inerte. Não aconteceu, Márcio. Não aconteceu. Entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: pedir, não como Paulo Sérgio, não como Carlos Borges Garcia, agora como povo. Como povo, nós povo. Antes de eu ser político, eu sou povo, gente. Todos nós. Eu queria pedir, por exemplo, o senhor Hamilton, quando foi para a rádio e disse... Oi? Olha só, eu vou apresentar. Eu estou conversando com gente. Não pode abrir a parte. Bem, então, eu quero pedir a quem for, a qualquer político que for para o rádio, dar qualquer informação, que procure se integrar primeiro. Como o senhor Hamilton disse, não tem nada de ofensa ao senhor. Disse que, se algum vereador votar contra o parecer do Tribunal de Contas, ele será punido. Disse que, se algum vereador votar contra o Tribunal de Contas, parecer, ele será punido. Isso não é verdade. Não é verdade porque a Constituição Federativa do Brasil, a Constituição Federal do Brasil, estabelece, se não me engano, no seu artigo 31, que
todo parecer do Tribunal de Contas pode ser alterado por 2/3 de todas as casas legislativas do Brasil. De todas as casas. Qualquer vereador tem autonomia, tem voz acima do parecer do Tribunal de Contas. Por quê? Parecer de Tribunal de Contas é apenas um parecer. É apenas um parecer. Parecer do Tribunal de Contas não está acusando ninguém. Agora, nós precisamos colocar as coisas transparentes, sem brigas, sem ofensa. Eu não estou aqui ofendendo ninguém, mas também não quero ser ofendido. Eu acho que é um direito que nós temos. Eu quero pedir desculpas a todos os vereadores, inclusive ao vereador Martins. Em momento algum, Martins, eu quis te ofender. Apenas te dei uma resposta. Agora, se eu deixo de cumprimentar alguém por não ter visto, se eu sou uma pessoa mais tímida, às vezes eu cumprimento todo mundo, é o meu estilo, não tem nada a ver. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos abaixo de Deus. Todos nós. Então eu quero dizer para todo o povo de Bom Jesus que nessas contas nunca aconteceu nada de errado. Foi apenas o tempo. Nós não tínhamos condições de cumprir. Não tínhamos mesmo. Porém, com o passar, nós fomos cumprindo tudo. Foi tudo sendo resolvido. Ninguém deixou nada para trás. Agora, essas contas de 2006, eu já fui punido, inclusive, por elas. Quando nós ganhamos uma eleição no ano de 2008 e não pudemos assumir. Por quê? Por causa dessas contas. Mas eu sempre coloquei na minha vida o seguinte: eu entrego tudo para Deus, seja o que Deus quiser. Tento fazer o melhor, é a obrigação de todos nós procurar fazer o melhor. Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem falhas também, porque nós somos humanos. Mas nós fizemos tudo o que fosse possível para Bom Jesus. E continuando a minha trajetória, num determinado momento, o ex-prefeito Carlos Costa Garcia perde o mandato, porque ele havia feito uma ação entre amigos de um apartamento que ele possuía, porque naquele momento a sua situação financeira não era boa. E eu também pedi o mandato por isso. Tempos depois, volto eu candidato, aí vem novamente para cima de mim um impedimento, porque aquele mandato que eu perdi por causa daquelas rifas precisava passar para 8 anos, não eram mais 3 como já havia pago. A única coisa que eu sei, gente, é que a minha vida política é muito difícil. E que aqui hoje, ninguém está julgando ninguém, nem falando mal de ninguém. Estamos julgando o seguinte: se Paulo Sérgio pode ser candidato nas próximas eleições ou se não pode. Isso aí vai depender exatamente dos senhores vereadores, e os senhores pensam que isso vai... Eu vou ficar com raiva de algo. Não, nós vamos lavar a roupa suja de casa, gente. Parar com esse negócio de raiva, de ódio. Por que isso? Será que tem alguma coisa por trás? Eu acredito que não. Cada um dos senhores vereadores são autônomos nas suas decisões. Cada um dos senhores vereadores podem fazer aquilo que tem que entender, aquilo que achar que é certo. Se os senhores pedirem Paulo Sérgio larga a política, eu falo, por que eu vou querer continuar, gente? Eu só quero tentar ajudar um pouco com Jesus, porque aqui eu nasci, aqui eu me criei, minha família toda daqui, só por isso. Não tenho nada contra ninguém, nada. Então, é o que se passou, foi isso que se passou, e está até hoje um cavalo de batalha, por causa de umas contas que já nem tem mais razão de ser, porque já tem 10 anos. Foi no ano de 2006. Tanto é que quando eu estava na prefeitura no ano de 2007, o próprio TCE pediu aprovação, os próprios vereadores aprovaram.
Isso aí é uma rotina, isso faz parte. Então, eu digo para todos os senhores vereadores, para todos, que eu posso aqui, já entrei num jogo perdendo de 1-0, porque falta aqui um vereador. Eu preciso de 9 votos. Falta um, eu já estou perdendo de 1-0. Mas também isso não importa. Não importa, isso faz parte. Faz parte. A única coisa que eu peço a todos os senhores vereadores que coloquem a mão na consciência. Vamos fazer de Bom Jesus, pelo menos, uma terra sadia, uma terra que não precisa haver ódio, não precisa haver discussão. É conversando que se entende. Não há razão para que a coisa tome a ele este rumo. Não há razão para isso. Bem, esta foi a trajetória de Carlos Borges Garcia e Paulo Sérgio do Campos Cirilo na Prefeitura de Bom Jesus, que teve início em 1º de janeiro de 2005 e terminou, se não me falha a memória, em 7 de maio de 2008. Se perguntam se eu tenho raiva disso ou daquilo, de um vereador ou de outro, não, isso faz parte. O que nós precisamos é ser suficientemente evoluídos para que a gente leve para o povo isso. Porque só há uma razão da gente estar lutando, só uma razão, é o bem comum da comunidade. E sempre seguindo o que manda os mandamentos de Deus. E se a gente seguir o que manda Deus, nós automaticamente iremos seguir o que manda os mandamentos dos homens. Então, assim aconteceu a nossa curta passagem pela Prefeitura de Bom Jesus em Cataponte. Foi só isso. Ninguém apanhou R$1 de ninguém. Eu confesso para os senhores, eu cheguei a passar em dificuldade financeira, porque eu banquei as políticas. Eu não peço dinheiro às pessoas. Eu confesso, eu sou meio tímido às vezes para chegar, dar uma ajuda para a campanha. Eu não faço, não adianta. Eu prefiro suar e tentar pagar por conta própria, que as despesas sempre existem. Sempre tem despesa. Não adianta. Portanto, eu quero pedir a cada um dos vereadores, ao vereador Carlos Reis, ao vereador Paulo, ao vereador Léo, vereador Celso, vereador Valdeir, vereador Hamilton, vereador Luciano, vereador Eliomar, vereador Moacir, vereador Ricardo, vereador Paulo Salim e vereador Sérgio Crisóstomo. Que façam o que os senhores acharem melhor. O voto dos senhores, eu tenho certeza que é soberano. Se os senhores acharem que eu mereço ainda uma chance de disputar algum cargo político de Bom Jesus, eu voto favorável a nós. Se achar que não, pode votar contra. Ninguém vai ficar inimigo de ninguém. Ninguém vai querer ofender ninguém. Porque antes da gente se tornar político, nós somos seres humanos que devem se manter de uma forma digna um com o outro, de uma forma correta, porque nós todos somos irmãos. Não adianta, não há razão de ódio, não há razão de nada mais do que cada um lutar pelos seus interesses. Cada um lutar pelos seus interesses. O presidente meu tempo já está esgotando? Ainda não. Então, o que ocorre? Eu quero que, na medida do possível, os senhores pensem bastante. Podem refletir e podem ter certeza, se votarem contra, lá fora eu estarei cumprimentando do mesmo jeito. Quero agora pedir uma desculpa ao vereador Moacir. Se eu passei por ele e não cumprimentei, foi porque eu não vi. Eu jamais faria qualquer coisa dessa intenção, desse sentido. Entendeu? Eu acho que eu consegui dar mais ou menos uma explicação razoável, uma explicação para o povo de Bom Jesus.
porque quem precisa realmente dessas explicações, se a gente fez ou não fez coisa errada, é o povo, porque quem vai nos julgar é o povo. É o povo que vai nos julgar. Quero, para finalizar, agradecer mesmo a paciência de todos os senhores, todas as pessoas aqui da plateia, todas as pessoas que estiverem nos ouvindo na televisão. Agradecer a paciência de perder tempo em ouvir um político numa fase tão ruim para a política brasileira. Eu quero agradecer do fundo do coração a todos os vereadores desta casa, sem nenhuma distinção, sem nenhum rancor, sem nenhuma razão de indiferença. Portanto, eu finalizo agradecendo do fundo do coração todas as pessoas que aqui vieram para ouvir político ou talvez um ex-político temporariamente, dizer tudo que aquilo que conseguiu fazer com o Bom Jesus foi o que nós tínhamos condições. É lógico, queríamos fazer mais, queríamos que viesse mais faculdades por aqui, conseguimos a de Direito, conseguimos algumas nesse sentido, mas estamos lutando ainda pela Faculdade de Medicina. Eu peço a todos os senhores vereadores que abracem essa luta, vamos lutar para que ela venha, para que Bom Jesus tenha um futuro melhor para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos e para quem aqui vier. Eu agora agradeço a Deus por ter me dado saúde, por ter feito com que eu conseguisse chegar, sair de Vitória às 3 horas da tarde, consegui chegar a tempo, para dar uma satisfação para os excelentíssimos senhores vereadores e principalmente para o povo de Bom Jesus. Agradeço sim, e eu quero finalizar com sempre uma frase que eu gosto de usar. Deus, guiai-nos aos nossos objetivos, se for da vossa vontade. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês e desculpem pelo encontro.